Bem-vindo de volta à nossa escola bíblica diária e hoje nós vamos dar início a um segundo grupo de reis. No vídeo anterior, nós terminamos de falar toda a sequência dos reis de Judá. Desde que, ao morrer Salomão, os reinos foram divididos em reino de Israel e reino de Judá. Então, nós fechamos o reino de Judá, falando de todos os descendentes de Davi, até o seu cativeiro na Babilônia. E hoje nós vamos iniciar então a segunda parte, ou seja, nós vamos falar de toda a sequência dos reis de Israel. Eles não eram descendentes de Davi, eles eram pessoas de outras tribos. Então nós vamos ver hoje o primeiro rei de Israel e assim sucessivamente nos próximos encontros. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, por favor, ore ao Senhor, vem conosco, vamos para mais um personagem da Bíblia. O primeiro rei de Israel se chamou Jeroboão. Como houveram dois Jeroboões que eram reis, este Jeroboão ficou conhecido como Jeroboão I. O que significa Jeroboão? Quer dizer povo multiplicado. Jeroboão era filho de Nebote e de Zerua, da tribo de Efraim. Como nós dissemos, foi o primeiro rei de Israel e ele reina em Israel por 22 anos. O amado vai encontrar a história da vida de Jeroboão em 2 Crônicas 10 e 1 Reis 12 até o 14, verso 21. Muito bem, no início da vida de Jeroboão, ele era um oficial renomado, ele era um oficial destacado de Salomão. Então ele trabalhou para Salomão. À medida em que o reino de Salomão começou a ficar cada vez mais difícil para o povo, por conta dos altos tributos, das exigências de trabalho, e era ele o responsável por todas estas coisas, né? Ele fala com Salomão e ele pede a Salomão que diminua os trabalhos, que diminua os impostos. Então ele requer isso a Salomão. Ele estava numa posição de comando de toda essa força-tarefa de construção de Salomão, mas Salomão não quis saber disso. Ao contrário, Salomão começa então a um tipo de perseguição, a um assédio de Jeroboão. Quando Jeroboão percebe que a sua vida, inclusive, encontra-se em risco, ele acaba fugindo para o Egito. Lá no Egito, ele é protegido pelo faraó de nome Sisaque. Nesta época, era quem dominava o Egito. Quando Salomão morre e sobe ao trono Roboão em Judá, né, ele vai falar com Roboão. Veja que o reino não estava dividido ainda, era o reino inteiro. Quando, portanto, o Roboão sobe ao trono no lugar de seu pai Salomão, ele de novo conversa com Roboão e ele pede para Roboão que diminua os impostos, porque os impostos estavam muito altos, o povo não estava suportando mais. O Roboão, vocês lembram, nós temos um vídeo sobre ele. Ele não ouve os sábios do seu pai, Salomão, mas ele ouve os amigos, ele ouve os companheiros. E aí ele arrocha ainda mais os impostos. Nesse ponto, então, aí ele faz cisão, ele faz a divisão. E nasce agora um reino do sul e um reino do norte. Então nós temos agora o reino de Judá, que fica com Roboão, ele é a tribo de Benjamim, e as outras 10
tribos que são unidas sob o nome de Israel. Ele foi idólatra aos olhos de Deus. Né? Ele tinha uma promessa muito grande na sua vida. Ele havia sido avisado que se ele seguisse os passos de Davi e os passos de Salomão no início, né? Mas principalmente os passos de Davi, o reino seria consolidado nas suas mãos. Mas isso não acontece. Com medo da ida das pessoas do reino de Israel para Jerusalém, para o templo, para adorar, fazendo aquilo que era necessário, aquilo que era regra, né, de ir até o templo adorar em algumas épocas do ano, ele ficou com receio disso, de perder as pessoas. Então, o que ele fez? Ele constrói 2 templos, um em Betel e outro em Dan, e no templo ele manda construir bezerros de ouro. E ele coloca nestes templos os bezerros de ouro. Esses bezerros de ouro vão ser a queda do reino por vários episódios, como nós vamos ver nos vídeos a seguir. Os levitas, eles tinham a sua função dentro do templo. Ele fez o seguinte: ele simplesmente constitui sacerdotes para quem quisesse ser sacerdote, ele constituía sacerdote para estes altares, ou seja, sacerdotes que estavam desviados de Deus. Para evitar também que as pessoas fossem a Jerusalém para as festas que haviam sido constituídas no Pentateuco, ele também institui festas próprias, mas ele não faz nos mesmos dias. Ou seja, ele perverteu toda a lei. Ele fez um governo paralelo àquilo que estava no Pentateuco. Ele praticou muita iniquidade. E num dia em que ele quis, dentro do templo, ministrar, o que acontece é que um profeta vê isso, quando ele percebe que Jeroboão está tomando, inclusive, atitudes e ações que não são próprias de um rei, mas de um levita, de um sacerdote, ele denuncia isso. E o rei, muito irado, ele estica a mão contra o profeta. Neste momento, quando ele estica a mão contra o profeta, a sua mão fica ressecada, ela seca. E ele percebe o que ele está fazendo e ele pede ao profeta, então, que ore e o cure. Na verdade, isso acontece, né? O profeta intercede por ele e a sua mão volta ao normal. Mas o seu comportamento não volta aos bons caminhos. Pelo contrário, ele continua na idolatria. Ele continua sendo pecando, né? E aí ele recebe algumas punições. Né? O seu filho de nome Abias, agora cuidado que nós vamos ter 2 Abias. Nós vamos ter um Abias, filho de Jeroboão, e este Abias, ele é acometido de uma doença, ele fica doente. E Jeroboão manda sua esposa até o profeta Aías para saber o que vai acontecer, para interceder a favor do seu filho. Mas isso já era de caso pensado, isto já era plano do Senhor. A criança morre na inocência, sem pecar, né? E Aías, além de prever a morte da criança, o que efetivamente acontece, ele prediz a ruína de Jeroboão. E conforme nós vamos ver mais para frente, isso acontece. Enquanto ele era rei, Roboão era rei em Judá. E ele fez guerra todo contra Judá. No começo,
contra Roboão, com quem ele discutiu já no início, e o reino foi dividido, e depois o seu filho Abias. Cuidado aqui, que este Abias agora é de Judá, e não de Israel. O Abias, seu filho, já havia morrido. Este Abias, filho de Roboão, ele é sucessor de Roboão no reino de Judá. Era muito comum, como os amados já perceberam, nomes iguais para personagens importantes. Ele reconstrói Siquém e ele faz em Siquém a sua residência oficial e depois ele reconstrói Tirsa. Amém, amados? Bons estudos!